Olá, meu nome é Adriana e vamos falar sobre a disciplina Gamificação na Educação. Espero que todos tenham gostado muito do conteúdo e nós temos este momento agora para fazer um momento review, um momento de dicas e de contato novamente com os conteúdos que são relevantes e de grande importância nessa disciplina. Vamos iniciar então, eu compartilho a tela com vocês para usarmos um guia. Vamos lá. Iniciando a nossa reflexão da noite, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade dos novos tempos. E a gente inicia com uma pergunta. Você entende o quanto a tecnologia influencia o comportamento das pessoas? Então, antes de falarmos sobre games, sobre gamificação e essa relação da gamificação dentro da pedagogia, dentro da educação, a gente faz uma provocação para refletirmos um pouco sobre esse impacto da tecnologia, das informações, na sociedade em que vivemos hoje, né, nesse comportamento das pessoas. E o que nós estamos fazendo neste momento, né, vivendo neste momento, é exatamente uma condição totalmente ligada às tecnologias, né, o uso das TICs, as tecnologias da comunicação e da informação, que são amplamente usadas hoje, em especial em 2020, com a pandemia, onde o isolamento, o distanciamento social e a restrição do número de pessoas, né, em relação a contato, a espaços físicos, o uso das tecnologias se tornaram muito mais evidentes, muito mais usadas, né, e necessárias para que a gente mantenha essa convivência, né? Mesmo que à distância, a gente consegue, através das tecnologias, nos aproximarmos, né? E compartilhar conteúdos usando essas ferramentas. Então, a pedagogia hoje, ela vem justamente com essa conexão, né, às novas tecnologias. E por isso mesmo é tão importante nós refletirmos o quanto de impacto essa sociedade percebe e sente com esta influência, né? Então, claro, é fato, né? A gente percebe que existe uma influência com relação ao comportamento das pessoas. A gente percebe hoje as pessoas usando os espaços escolares vinculados às TICs, né? Agora, a questão mais importante é quantas horas do seu dia você está disponível para a tecnologia. Então, olha só, é uma sociedade tecnológica, nós vivemos uma sociedade cyber, né? Uma cultura cyber, e sendo muito mais explorada e amplamente difundida e usada. Porém, a gente tem que analisar a qualidade desses momentos com relação ao contato da tecnologia. Então, quando a gente fala quantas horas do seu dia você está disposto à tecnologia, essa pergunta quer dizer o quanto nós estamos dispostos a usá-la e o quanto esse uso é inteligente, né? Então, usá-la de forma consciente, usá-la na forma de construção de conhecimento, de compartilhamento de informações saudáveis. Quanto tempo eu me dedico a usar, aprender as novas técnicas, né? Com a necessidade de gravarmos a aula, nós teríamos um encontro presencial, mas com a necessidade da gravação das aulas, eu tive que verificar aqui algumas formas tecnológicas para que a gente pudesse trocar essa informação, trocar esse conteúdo, né? E que ele fosse eficiente. Então, eu testei algumas técnicas. O slide gravado só com áudio, o vídeo, só o vídeo sem o slide. E aí eu encontrei aqui nessa ferramenta que nós estamos usando agora, né, uma gravação do Zoom, que é um meeting, né, onde outras pessoas poderiam estar assistindo nesse momento ou batendo papo nesse momento, e esse encontro estaria sendo gravado. Então, essa é uma TIC, né? É uma tecnologia de comunicação e informação sendo usada de forma consciente,
na forma de compartilhamento de informação, na forma de trazer uma imagem que possa ajudar na consolidação do conteúdo que vocês acabaram de estudar na disciplina de gamificação. Então, quantas horas do nosso dia nós estamos dispostos a isso? A aprender novas técnicas e usar de forma consciente. Agora, olha a segunda pergunta. Quantas horas do seu dia a tecnologia está à sua disposição? Então, eu estou disponível à tecnologia, então eu sou um instrumento dela, né? Então, eu vivo a rotina em função da tecnologia e, às vezes, muitas vezes, ela não é saudável, né? Eu demando ou disponho de muito tempo do meu dia em redes sociais, né? Não que o networking não seja relevante, não seja importante, é essencialmente importante hoje, né? Porém, quando eu só vivo disto, né, e me envolvendo o meu tempo do dia apenas nessa linha de desenvolvimento na tecnologia, né, dessa sociedade tecnológica, então não é tão producente para mim. Agora, quando a tecnologia está à minha disposição, quando isso é consciente para mim, eu uso, não sou usado, né? Então, é essa análise que nós temos que fazer hoje, né? Enquanto pedagogos, enquanto a pessoa responsável pela condução da informação através do uso das TICs. E por que que eu falo de TICs, né? Por que que a gente está entrando nesse assunto, nessa sociedade dos novos tempos, nesse uso de tecnologia? Porque é justamente esse o caminho que nos leva à gamificação, certo? Então, um pouquinho mais na frente a gente vai falar da gamificação, mas essa gamificação, ela veio muito forte, ela vem e será ainda mais difundida com o uso das TICs, tá? Então, vale essa reflexão, tá? Quanto tempo nós estamos disponíveis e quanto tempo a tecnologia está à nossa disposição? A tecnologia é um instrumento, a tecnologia é uma ferramenta que está a nosso dispor. E quanto melhor nós usarmos essas tecnologias, mais próximas nós estaremos, mais próximos nós estaremos dessa sociedade que nós estamos recebendo na aquisição de conteúdo, na aquisição de informação, em desenvolvimento de construção de conhecimento, que é o papel da pedagogia, né? Desenvolver essas pessoas e, nesse desenvolvimento, usar as tecnologias. Então, quantas oportunidades, né, o avanço tecnológico agregou aos conceitos, aos processos e às ferramentas? Isso está muito claro para nós, né? É assim que a gente começa essa reflexão. Quando a gente vê esse mundo todo, né, e esse mundo todo tecnológico, quando a gente vê uma pessoa fazendo uma leitura em uma tela digital e tantas outras técnicas, né, os hologramas, isso tudo hoje é real, é verdadeiro. E o mais importante, a tecnologia está disponível e ao nosso alcance. Precisamos utilizá-la para agregar valor, certo? É isso que nós estamos fazendo nesse momento, usando a tecnologia para agregar valor, para aprofundar um pouco mais os conteúdos, para tirar algumas dúvidas, né? Quando eu uso um chat, quando eu uso um fórum, quando eu mando uma mensagem para a professora que está aqui trocando alguns dados com vocês. Então, essa relação de troca de informação, de uso, exploração da tecnologia para ao nosso favor, né, e a favor dos nossos alunos, isso sim é que faz sentido, certo? Então, assim, é uma reflexão ainda com relação ao passado e com relação aos tempos que vivemos hoje, só para a gente entender um pouquinho o quanto esse avanço ocorreu com o passar do tempo, né? Em tempo muito curto, a gente teve uma evolução muito rápida, muito grande. Então, aqui a gente faz uma relação com uma capacidade, uma estrutura física, com capacidade de armazenamento de informação, capacidade de armazenamento de informação versus valor, né? Então, em 1956, a IBM, né? Vamos falar em português, a IBM,
lançou a Hamac, que tinha uma capacidade de armazenamento de 5 megabytes de informação. O custo desse arquivo era de $120 mil. Em 2005, nós tínhamos um chip que era um bom chip, armazenava 128 megabytes. Então, de 5 para 128. E aqui em 2014 já passou para 128 gigabytes. Então, aqui, num período muito curto, né, nós tivemos um avanço, uma ampliação de capacidade de armazenamento de informação absurda em um espaço físico idêntico, né, com uma capacidade de armazenamento muito maior. E aí o que nos surpreende muito mais, né, que o tempo nem avançou tanto assim, né, de 2014 a 2020, nós temos um chip similar a este, que a gente segura na pontinha do nosso dedo, com uma capacidade de armazenamento de 1.024 gigabytes. Então vejam essa evolução, né, de 1956 a 2020, um espaço físico muito pequeno, com uma capacidade absurda de armazenamento. E o mais absurdo ainda, né? $120 mil, e aqui nós estamos falando em R$ 71. Então, é essa sociedade que a gente vive hoje, ó, com uma capacidade de armazenar informações, com uma capacidade de gerir, né? Então, o que a gente tem que estimular nas pessoas é essa capacidade de gerir essas informações. Nós não temos que apenas lançar informações e números dentro de um chip. Nós temos que lançar essas informações para armazenamento, para que numa data próxima eu possa gerir os dados. Não é simplesmente armazenar. O que a gente tem que desenvolver é essa capacidade cognitiva, metacognitiva, de interpretar e usar da melhor forma possível os dados. Então, avançando um pouco mais, né, nós não temos apenas espaços físicos, hoje nós temos nuvens, diversas marcas, diversas empresas de gerenciamento de base de dados armazenam arquivos para nós, dispõem desse espaço em nuvem, né? Na verdade, a gente usa o recurso delas, né? Essas grandes capacidades de armazenamento de informação, elas disponibilizam através dos seus canais provedores, né? Mas a gente não precisa mais de um espaço físico para armazenar determinado arquivo. Vocês que fazem, de repente, trabalhos em grupo, em equipe, precisam compartilhar um arquivo, a gente usa uma nuvem e compartilha através do e-mail das pessoas, né, esse arquivo. Então, vejam a inteligência, né, nesse passar de tempo aqui, né, nessa reflexão que eu estou trazendo para vocês, capacidade de armazenamento de informações, né, e o que nós temos hoje à nossa disposição a um custo hoje, clouds, né, que são as nuvens de forma gratuita, né, agora com um pendrive, né, eu não vou colocar na nuvem informações confidenciais, por exemplo, mas em chips, né, eu tenho meus arquivos comigo, quando são arquivos confidenciais que registram informações pessoais, não é recomendado que usem nuvens, né. Ok, então, vamos lá. Então, eu fiz um destaque em cada semana de estudo para que a gente tivesse uma reflexão com foco nos conceitos dos autores e nessa relação de aprendizagem, né, com relação à gamificação. Então, vejam só, Castells, em 2000, é um trecho do livro didático de vocês, né, que está disponível na disciplina. Então, eu busquei alguns conceitos aqui que são relevantes para o nosso estudo. E ele traz o conceito da sociedade em rede. Então, vejam só, essa sociedade que vivemos hoje, ela é construída, ela é concebida como redes. E uma rede, ela faz esse entrelaçamento, né? Essa relação que nós temos é justamente de um tecido. E esse tecido social hoje, ele é fundamentado na tecnologia.
os acessos, as comunicações, esse canal de relação que nós temos hoje, ela foi fortalecida com a rede. Hoje, eu vou usar um exemplo, né? Você participa de algum grupo de amigos ou de algum grupo social, de algum grupo que te represente como algum aspecto humano, né? E esses grupos hoje, eles te promovem uma conexão através das redes. Então, ao eu me identificar com algum grupo, com algum núcleo, família, né, grupos familiares, quais são os grupos familiares hoje que não têm um grupo para se comunicar, para se manter informados, para um comunicar o outro de uma forma muito mais rápida? Então, a sociedade hoje, ela é uma sociedade construída em redes. Aliás, sempre foi, tá? Sempre foi construída e concebida através de rede de relacionamento. Porém, hoje ela usa base tecnológica. Ela se sustenta, né? Ela é compartilhada através das redes. Então, aqui ele até diz, né, uma sociedade caracterizada pela globalização das atividades econômicas, decisivas do ponto de vista estratégico, e por sua forma de organização em redes, pela flexibilidade e instabilidade do emprego e pela individualização da mão de obra, por uma cultura de virtualidade real construída a partir do sistema de mídia onipresente. Então, onipresente, eu estou presente em todos os canais, a qualquer momento, interligado e altamente diversificado. E aí, quando a gente vai observar o que Silva, em 2001, comenta, ele fala sobre a internet e como potencializa esse contato social, né, e com relação às relações humanas. Então, a gente dá o destaque aqui nessa amplitude que a internet trouxe, né? Na verdade, com o advento da internet é que essas redes passaram a ser usuais e, com o passar do tempo, cada vez mais fortalecidas. Hoje se organiza evento através de um grupo, né? De WhatsApp, que é o mais comum, mas existem outros grupos, não só através do WhatsApp. Os grupos se organizam, se mobilizam, se encontram virtualmente, né, através dos meetings, né? Então, a internet que possibilitou ainda mais, fortaleceu ainda mais as relações sociais. E ainda Silva, né, ele fala que toda cultura tem suas próprias práticas distintivas para criar e manter as redes sociais. Ao se pensar nas maneiras culturalmente apropriadas de usar as tecnologias sociais, a melhor ponto de partida são as pessoas, as comunidades coerentes de pessoas e as maneiras como elas pensam e como podem se incorporar em processos sociais mais amplos. Então, essa amplitude das redes sociais, ela possibilita que eu encontre com meus parentes, meus familiares, que estão a centenas, milhares de quilômetros da onde eu vivo, né? Então, essa relação eu lembro do Skype, quando eles criaram o Skype, que a gente fazia ligações através da telefonia celular, né? Eu tinha que ter a conexão da internet ou ter uma conexão muito boa de celular e fazer videochamadas, né? Eu usava o Skype e o Skype aproximou, e é interessante, hoje aproximou muito mais as pessoas que estão distantes do que as que estão próximas, né? Então, hoje eu posso conversar com pessoas que estão lá do outro lado do oceano, em outro continente, e online. Então, essa amplitude que esses processos sociais foram fortalecidos, né, através da internet. Como dica, eu ressalto aqui a sociedade que incorpora a cultura das redes como como processos sociais amplos, né? Essas conexões, essas relações culturais, essas relações sociais,
elas são aproximadas, né, e são ampliadas através das redes. O hábito de utilização constante da internet favorecem as novas mídias, né? Então, hoje, o marketing, ele tem usado muito mais as conexões de internet, criado muito mais campanhas através das redes sociais, muito mais do que no passado. Alguns canais de mídia, de propaganda, de divulgação, como rádio, TV, jornais, perderam totalmente a sua força e a internet ganha força, né, através dessas mídias, dessas redes sociais. Então, e cria dependência, né, e prolifera informação de forma hipodérmica. O que é a hipodérmica, né? Que ela caminha junto com as pessoas, junto com essas relações humanas, né? Então, a sociedade, ela cria momentos através do uso das tecnologias, né? Espalhando conteúdos de forma massiva. Então, a gente vê naqueles vídeos que viralizam, né? Usando como exemplo, os vídeos que viralizam é uma forma de proliferação hipodérmica, né? Que ela vai de uma forma muito natural, sendo explorada pelas nossas redes, pelos nossos compartilhamentos, e é de forma massiva, né? Naquela semana, um número imenso de pessoas receberam aquele vídeo de determinada situação engraçada e todo mundo comenta e daqui a pouco aparece até na televisão para saber se aquele vídeo é verdadeiro ou não. Então, olha a capacidade que uma rede social tem sob o ser humano, né? E aí é que volta novamente aquelas perguntas iniciais que nós fizemos no comecinho ali do nosso bate-papo. O quanto essas tecnologias nos trazem, nos valorizam, nos agregam e de informação, né? O quanto nós usamos de forma inteligente essa massificação das informações, né? E dos conteúdos. Isso a gente viu na primeira semana, né? Através do conteúdo Informática na Sociedade. Continuando o nosso estudo, fechamos a semana 1, eu vou compartilhar aqui a sequência da semana 2. Então, nas novas tecnologias da comunicação e a informação, a escola e os professores. Então, a relação agora, a gente começou a nossa reflexão pensando na sociedade, né? No impacto das TICs, no impacto da tecnologia, no impacto da informação junto à sociedade. Na semana 2 de estudo, na unidade 2 da semana 1 de estudo, a gente já faz a reflexão sobre essas TICs e a escola e os professores. Então, Mendonça faz um comentário, Mendonça em 2010, ele faz um comentário que vale a gente refletir um pouco sobre como ocorreu essa adaptação e essa consolidação das TICs nas escolas, né? Então, ele afirma, isso lá em 2010, que muitos professores não sabem como usar as TICs. Então, esse ano, no ano de 2020, nós tivemos eu acredito que um ganho muito, muito significativo com o uso das TICs, com o uso das tecnologias, porque quando nós temos o compromisso de continuar passando conteúdo, quando nós temos que manter o nível de estudo, e esse canal obrigatoriamente tem que ser através das TICs, ela forçou, na verdade, com que os professores, com que os educadores, com que os mentores, né? Porque a gente não fala só de professor, a gente consegue imaginar inúmeros ambientes de estudo, de compartilhamento de informação, que não puderam mais ter os encontros presenciais.
E aí, obrigatoriamente, nós tivemos que aprender, que reformular o nosso método, a nossa forma de interação. O que nós poderíamos fazer através de uma dinâmica em sala, em contato físico, em equipes, nós tivemos que deslocar essa metodologia para as novas tecnologias, para as novas metodologias de ensino, né? As metodologias ativas, que faz com que o aluno busque o conhecimento e depois compartilhe, mas nós também aprendemos que a gente consegue fazer dinâmicas, que a gente consegue fazer brincadeiras, que a gente consegue fazer com que o aluno interaja com seus colegas através do mecanismo das tecnologias, os trabalhos em grupo, através de pequenos meetings. E eu me surpreendi muito porque os pequenos, né, os nossos pequenos, que às vezes iniciaram há pouco tempo os seus estudos, né, eles tiveram a capacidade de adaptação muito mais rápida do que, de repente, alguns professores, né, que ainda talvez tivessem alguma resistência com relação às TICs. Então, o que fica muito claro é que o docente ele nunca estará dispensado do modelo e do processo de ensino-aprendizagem. A TIC, as TICs, né, esses mecanismos tecnológicos que hoje, né, supriram as necessidades de acordo com as condições que tivemos que viver, né? Então, foi uma imposição que, para aqueles que tinham resistência, tiveram que vencer a resistência num tempo curtíssimo, né? E passaram a estar disponíveis aos seus alunos na frente de uma tela, exatamente como eu estou fazendo com vocês nesse momento. O EAD, na verdade, é um grande exemplo, né? Nós somos exemplo, nós vivemos o EAD de cabeça, né? Nós entramos de cabeça nessa forma de aprendizagem e nós somos grandes exemplos, né? De um momento não se acreditava que o EAD poderia construir conhecimento e hoje a gente mostra que o EAD é um grande alicerce para a educação, né? Que fortalece, às vezes até de uma forma muito mais profunda o aprendizado, né? Comparando com aqueles que ficam apenas em sala de aula, né? Que não tem essa autonomia de estudo, né? Às vezes ficam aguardando, esperando o professor dar início, e no EAD a autonomia, a autossuficiência, o interesse, né? Ele é muito mais instigado no aluno do que o aluno que tem apenas o conteúdo presencial. Então, Santos e Policarpo, em 2003, fala que, em 2013, ok? As instituições de ensino precisam ajustar seus mecanismos de funcionamento desse novo modelo de sociedade. Então, é claro, nós vivemos uma sociedade, uma cybersociedade, e, de repente, dentro de ambientes escolares, a gente continua naquele modelo tradicional. Então, isso cria resistência e, às vezes, desinteresse por parte dos alunos, né? Que eles têm contato com informação de forma muito dinâmica, muito rápida, muito desafiadora. E aí chega em sala, ele tem aquele corte, né? Então a gente precisa mediar, não vivendo naquele ritmo tecnológico, né? Porque eu clico a pergunta, a internet, o Google já me traz a resposta. Então a gente sabe que não é para deixar o cérebro preguiçoso, mas é para usar como um suporte, né? Como uma ajuda dentro dos ambientes, né? Usar um vídeo, usar uma música, construir uma música com o aluno. Então são formas de expressão e de construção de conhecimento, de exploração e apresentação de informação, que de repente ele precisa ter essa dinâmica, né? Ele poder usar o gravador dentro de uma sala de aula para fazer um repente usando os dados da informação que foram discutidos naquela aula. Então esses desafios estão muito relacionados ao game,
né? O desafio é a gamificação, né? Estou antecipando um pouquinho o assunto da próxima unidade, né? Mas porque a TIC, ela tem tudo, tem muita relação com a gamificação nessa sociedade que vive o dia a dia através da gamificação. Ela chega numa escola, ela precisa se encontrar também nesse ambiente. E Santos, em 2012, fala que a escola, por ser uma essência, em essência, um espaço de interação, essa interação pode ser social, tecnológico, com espaços inovadores, com espaços de experimentação, que abram os caminhos, né? Que a tecnologia traga um novo olhar e que esse olhar possa ser explorado dentro de uma sala. Então, como dica, né, vale compreender o quanto a tecnologia digital e informação e comunicação, aqui tem uma nova sigla, né, porque a gente está acostumada com TIC, Tecnologia da Informação e Comunicação, e aqui tem Tecnologia Digital de Informação e Comunicação, TDIC. Favorecem as metodologias ativas, em especial a metodologia de sala de aula invertida, e a interação da educação e tecnologias. Outra dica, os recursos ofertados, os recursos ofertados pelas TICs, ambientes virtuais de aprendizagem, hipermídia e objetivos de aprendizagem, como exemplos, vídeos, devem ser utilizados como complementadores. Essa é uma dica fundamental. Eu não posso usar dentro de uma sala de aula, no Fundamental 1, Fundamental 2, apenas TICs. Eles precisam interagir entre eles precisam ter essa conexão, eles precisam entender que isso também é uma ferramenta, porque hoje a gente vê aquelas perguntas iniciais, elas são provocativas. A gente vê uma sociedade que vive em função de uma rede social. Ele faz para ter conteúdo para as redes sociais e não faz para ter o conhecimento para si. Então, ele faz para fora, não para dentro. Então, é papel do pedagogo mostrar justamente esse caminho, né? As tecnologias, as TDIC e as TICs, elas estão à disposição de nós, elas estão à disposição, né? Para serem utilizadas como forma, como caminho para adquirir conhecimento. E aqui a gente traz justamente isso, né? O exemplo dos vídeos. Os vídeos são TDICs, né? São tecnologias digitais de informação e de comunicação, onde você apresenta um conteúdo e de repente você apresenta um vídeo complementar. Um vídeo no qual o aluno consegue, de repente, ter uma visão, uma outra voz, uma outra palavra, uma outra forma de explicação que vai favorecer nessa construção desse conhecimento. Então, ele é complementar. A gente não pode deixar, por conta do vídeo, explicar um conteúdo novo ou trabalhar uma dinâmica. Eles virão como complemento. O docente continua presente e responsável pelo aprendizado. Então, nós não vamos passar a responsabilidade do aprendizado, a responsabilidade do compartilhamento de informação e de construção de conhecimento para as TICs ou para a TDIC. Nós não faremos isso. Entender o uso das tecnologias digitais de informação e de comunicação utilizadas pelos nativos digitais. Então, eu creio que você já tenha ouvido falar desse termo, né? Os nativos digitais são aquelas crianças que nasceram no berço tecnológico, né? Elas nasceram com o despertadorzinho de música que fica grudadinho no berço dele, que na hora que ele acorda, acende a luzinha, ele clica no botãozinho. Então, esse desenvolvimento humano ligado à tecnologia, ele já vem de alguns anos, tá? Então, isso não é recente, não é um tema de hoje. A gente vê aqui, ó,
a relação dos conceitos que são apresentados, a gente está falando de 2010, a gente está falando de 2013, 2011, né? Então, não é algo recente. Então, quando a gente recebe hoje, indiferente da faixa etária, ele já vem como um nativo digital, né? Vocês também já ouviram falar que existem crianças que abrem uma revista e clicam nas imagens, tentam ampliar as imagens como se fosse touchscreen, porque a relação dela é tecnológica, né? Eu creio que vocês já ouviram falar sobre isso. Especialistas falando sobre o uso em idades prematuras das tecnologias. A compreender a interatividade promovida pelo cyberespaço, que compreende a cybercultura. A gente falou um pouquinho antes ali sobre a cybercultura, né? Nós temos uma cultura hoje social ligada às tecnologias, né? Nós nos vemos dentro das redes sociais. Alguns grupos não se veem desassociados das redes, né? Eles não conseguem manter uma agenda sem que tenha essa confirmação através de canais tecnológicos, né? De grupos. Como conceito de uma nova sociedade e seus ambientes. Ok? Então, vocês vão ouvir muito sobre cyberespaço e sobre cybercultura. A exclusão digital no atual contexto social, que promove restrições ao acesso às tecnologias, tanto para professores como também para alunos. Então, é evidente, né, que enquanto parte da sociedade extremamente tecnológica, com acesso a todos os canais, com internet de banda larga, móvel, né, não só dentro de uma casa, a gente também compartilha espaços com pessoas que não têm esse acesso, que usa a rede social de um vizinho ou que usa a rede social de uma empresa e no final de semana, como eles desligam os recursos, a casa também não consegue mais. Então, a gente vivencia condições sociais que, apesar de nascidos nativos digitais, por restrições inúmeras, econômicas ou de localização mesmo, acaba não tendo acesso permanente às tecnologias, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? O quanto a gente está explorando e qual é esse meio que nós estamos provocando para o uso ou pensando no uso e se realmente eles têm as condições de cumprir com os desafios que estamos propondo. A educação digital requer adaptação em currículos e novas metodologias devem ser incorporadas por docentes. Com isso, o objetivo é dar maior significado para o aprendizado dos alunos, né? Então, a gente sabe que, forçosamente, o período que vivemos colocou em evidência e colocou em destaque as TICs e as TDICs, né, como instrumento base e fundamental para que a gente conseguisse explorar nosso conhecimento, né, e compartilhar as informações com os nossos alunos. Então, aqui a gente fala, né, a gente vê o game, tabuleiros, né, jogos de tabuleiro. As crianças, chega um momento do desenvolvimento delas que elas precisam ter contato com os games, né, não só o tecnológico, os games de tabuleiro, esses jogos aqui que ensinam a ganhar, a perder, ensinam as relações, ensinam questões básicas, né, as etapas. E a gente sabe que a grande parte dos jogos, eles são inspirados na realidade, né? No cotidiano, né? Então, construção de informação, letramento, a introdução dos números na vida, né? A quantidade. Então, tudo isso está relacionado ao game, aos gamers, né? Hoje a gente vê cada criança que é um gamer. A nossa vida é um jogo, né? E chega um determinado momento de maturidade, determinada faixa etária, é fundamental que eu introduza os games como forma de aprendizagem também. Aí, claro, tem os tabuleiros, que são as alternativas físicas,
E tem os gamers tecnológicos que também são apaixonados por esse caminho, né? Na unidade 3 da semana 1, a gente começa a falar sobre gamificação, conceito e a aplicação, né? Então, quando a gente fala de gamificação, a gente fala dos elementos do game design. Então, agora a gente começa a falar um pouquinho mais, de uma forma um pouquinho mais técnica do game, né? A gamificação, ela vem com a tecnologia. Os jogos é diversão, entretenimento, tabuleiros, jogos individuais, jogos coletivos. A gamificação, ela vem com a introdução da tecnologia, desses canais tecnológicos, dessa dinâmica da informação junto no jogo, né, agregada ao jogo. O aumento da produtividade, então, quando a gente fala de pedagogia, a gente não fala só de sala de aula, a gente fala de todos os ambientes de aprendizagem, a gente fala de compartilhamento e construção de conhecimento. Então, quando a gente fala no ambiente laboral, por exemplo, né, Dewey, Kokuhek e Nichols, eles falam sobre os ambientes laborais, né? E falam que a gamificação amplia, aumenta a produtividade. Então, tem inúmeras empresas que desenvolvem treinamento, né, desenvolvimento dos colaboradores através do game. Então, eles criam steps. Steps são níveis, né, de conhecimento, de informação. Então, você inicia na empresa, tem um nível de informação, qual é a missão, qual é a visão, quais são os valores, qual é a relação, a tua relação de missão com relação à missão da empresa. Então, esse é o step 1. O step 2 já entra dentro do ambiente produtivo, qual é a sua função, qual a sua relação produtiva com a empresa. Então, essa dinâmica de criar evoluções de construção de conhecimento é que traz essa relação com o gamer, né? Com a gamificação, com o game design. Existem jogos que podem até virem com o uso de personagens, o ambiente virtual da empresa, isso tudo pode ser desenvolvido, né? Quando a gente fala de ambiente laboral. Aí tem outros autores aqui, né, que falam sobre os jogos educativos e a preocupação de que os espaços de lazer sejam colonizados pela lógica produtivista, de forma a retirar a legitimidade dos jogos puramente para entretenimento. Então, é claro, o jogo de entretenimento é aquele que ele usa, que ele pratica, que ele curte em ambientes de descontração, de lazer, em horários em horários improdutivos, ele usa o jogo como um momento de preenchimento, né, e de prazer. Agora, quando a gente fala de jogos dentro de ambientes escolares, dentro de ambientes produtivos, ele tem que ser desassociado do foco puramente de entretenimento. Ele tem que ser agregado, o foco principal é o conhecimento, é o compartilhamento de informações, são as construções em steps, em etapas de construção, e o entretenimento está agregado a isso, ok? Então, isso tem que ficar muito claro, tá? O gamer, a gamificação dentro de ambientes escolares, ela tem um foco principal, que é o conhecimento. O entretenimento, ele vem agregado. Então, Matar, em 2018, aqui ele fala sobre uma estratégia para manipular a motivação dos seres humanos, né? Então, o jogo, ele motiva, né? Seria um outro benefício extremo da gamificação na educação. Porque hoje a gente conhece os nossos alunos, né, os rebentos, né, que entram para dentro dos ambientes escolares e em muitos momentos porque o aprender às vezes é negativo, é difícil, né? Ele é desgastante. Para alguns ele é moroso, para alguns é desgastante. Então,
o aprender às vezes dói. As crianças, ao aprender a escrever, elas têm dores nos dedinhos, né? Então, como que eu motivo essa criança a permanecer mais um pouquinho mais, até terminar a tarefinha, né? É claro que a gente tem que analisar o quanto a gente está explorando desses alunos, né? Dessas pessoas que querem construir esse conhecimento. Então, um adulto, às vezes, ele busca informação, ele quer. A criança precisa ser estimulada, ela precisa entender o quanto aquilo ali vai agregar, e vai ser legal, e vai ser bom, e vai ser desafiador. E às vezes ela entra num momento de sofrimento, né, na aprendizagem. Poxa, todos os meus amiguinhos conseguiram e eu não consegui ainda, né? O que está acontecendo comigo? Então vem o momento da motivação, né? A gamificação motiva e às vezes ele aprende e nem percebeu que aprendeu, porque foi tão descontraído, foi tão legal. E é muito melhor eu lembrar de um jogo que foi divertido, que me mostrou a alfabetização, que me mostrou o letramento, ao invés daquele quadro que eu tinha que copiar exatamente como tinha que fazer a curva certa da letra. Então, a gamificação vem com a função de motivar. Dica, reflexão, a aprendizagem a partir da gamificação deve ser um processo dinâmico e atrativo e promovem resultados diversos na aprendizagem, ok? Então, processo dinâmico e atrativo, né? Mostrar que a competição ali, ela não é para ganhar do amiguinho, e sim para estimular a minha conquista, né? Nas dinâmicas esportivas, a gente vai falar um pouquinho sobre recompensas, a gente vai falar um pouquinho lá na semana 2 de estudos, a gente fala um pouquinho sobre jogos cooperativos e jogos competitivos, né? Então, a gente tem que ter essa maleabilidade, esse discernimento, né, de gerir bem esses momentos da gamificação. A aplicação da gamificação promove ambientes divertidos, dinâmicos, imersivos e aumentados na educação. Porém, o foco da aprendizagem deve ser garantido durante a aplicação, né? Então, a gente volta aqui, né, o aumento da produtividade, os momentos que tem que ser produtivos, né? O entretenimento é um fator agregador dessa dinâmica, então temos que refletir sobre isso, né? Recomendado aqui uma revisão na página 4 do livro de estudos. Então, a gente vê um ambiente assim, né? É uma sala de aula utilizando um recurso que não está disponível em todas as escolas, né? Em todas a condição que nós temos não é um óculos de realidade virtual em todos os ambientes escolares. A gente sabe que não é bem isso, mas a gente sabe que o recurso existe, né? E quem sabe em um curto tempo a gente tem acesso a essas TICs, né? A esses instrumentos, essas ferramentas tecnológicas para nos ajudar ainda mais nos ambientes escolares. A virtualidade na educação, os limites e as possibilidades. Então, aqui, né, a Mohan, em 2002, fala que professores externos compartilhando determinadas aulas e um professor de fora entrando por videoconferência. Então, imaginem, nós vemos isso hoje, né? A gente pode ter uma aula em videoconferência, onde várias pessoas estão agregadas aqui, né, no nosso entorno, compartilhando, vivendo, compartilhando um meeting, um chat, colocando as suas observações e às vezes mentes fantásticas que nós não teríamos contato de outra forma a não ser através dessas tecnologias. Vygotsky, né, fala sobre todos aprendem, né, e que chega um momento eu não posso explorar demais essas TICs porque eu preciso do convívio, eu preciso da troca também. Nesse momento que estamos vivendo agora é o momento da troca, ok? Eu estou falando aqui, eu aguardo de vocês o retorno, a informação, se foi bom, se foi interessante, se provocou vocês, né? Em pensar nessa gamificação como steps de aprendizagem, se a gente consegue transformar o conteúdo desafiador que nós temos que levar aos nossos alunos, se a gente consegue transformá-los em steps de aprendizagem.
E aí Santos e Leite fala um pouco sobre a virtualidade na educação, os limites, né, dessa virtualidade, sendo elas, né, o desenvolvimento aqui do homem, sendo elas a interatividade, ela é interativo, tem a troca, tem a cooperação. Eu não preciso ter a informação apenas para mim, isso não cabe mais no momento que vivemos hoje, na educação que temos hoje, com as informações compartilhadas massivamente, como a gente viu ali um pouquinho antes, no slide anterior. Então, a cooperação hoje combina muito mais nos ambientes educacionais, através do uso das TICs, do que a falta de cooperação na construção de conhecimento. A autonomia, que é o que a gente falou, né? A responsabilidade de estar aqui hoje assistindo esse review, essa troca de informações, essas dicas, né? É responsabilidade de quem, né, está buscando a informação. O afeto e o desejo de aprender, a cognição e a metacognição, né? O quanto eu consigo transformar estas informações aqui, que a gente está discutindo aqui, conversando aqui, em algo real e verdadeiro dentro de uma sala de aula, sendo no ambiente físico ou sendo no ambiente tecnológico. Dicas: a educação digital, com o uso da gamificação, é interativo. Entre os objetivos e a presença de dificuldades estarão presentes por isso. Os estímulos são necessários, devem ser constantes para que o aluno avance para as novas aprendizagens. Então, sim, né, teremos momentos de desafios e a nossa inteligência, né, vai levar, de repente, a alguns caminhos e a gamificação seria uma delas, né? A gamificação é um processo interativo. Ambientes virtuais de aprendizagem oferecem ferramentas, mecanismos e funcionalidades que garantem interatividade. As ferramentas de comunicação e a tecnologia da informação favorecem de forma extraordinária no compartilhamento das informações, mas exigem um cuidado com o excesso de conteúdos que pode ser prejudicial ao aprendizado. Existem inúmeros estudos apresentados por cientistas, pesquisadores ligados à área da pedagogia, ligados à área do aprender, que diz que o excesso de conteúdo, excesso de informação, compromete a capacidade de desenvolvimento e construção do novo. Então, como a informação é muito ampla, a quantidade de informação é muito ampla, ele acaba se desprendendo um pouco da intenção de construir, de criar, que seria aqui ligada à metacognição, ligada à cognição, né? Então, nós temos que cuidar com essa amplitude de informações, né? Já que o aluno vai estudar em casa, vai trazer informação para a gente apenas discutir aqui, eu coloco um apanhado imenso de dados e aí ele acaba se perdendo nessa construção, né? Então, há que se ter uma atenção, um cuidado com relação a essa amplitude de conteúdos. Ok? Então, a gente encerra neste momento a semana 1 de estudos, né, com as 4 unidades de aprendizagem. Em seguida, a gente retoma com as informações da semana 2 de estudos. Então, vamos continuar com os nossos estudos agora, entrando na semana 2. Aqui, vamos dar andamento de onde nós paramos. Vamos falar um pouquinho sobre jogos cooperativos e jogos competitivos. A imagem aqui representa bem, né, uma dinâmica aqui onde todos precisam colaborar para que alcancem a meta, alcancem o objetivo. E aqui quando existe uma disputa, né, existe uma concorrência aqui, né?
Então, vamos ver um pouquinho. Na unidade de aprendizagem 1 da semana 2, a gente fala sobre jogos cooperativos e jogos competitivos. Qual é o modelo de jogo que você acha que combina mais com os ambientes escolares? Cooperativo ou competitivo? Vocês podem anotar ali no chat para depois eu dar uma olhadinha qual é a reflexão que vocês chegaram. Vamos ver aqui o que os autores nos falam, né? Barreto, em 2000, destaca que os jogos cooperativos possuem 5 princípios básicos, que seriam eles a coletividade, a igualdade de direitos e deveres, a inclusão, a processualidade e o desenvolvimento humano. Tá? Então, quando a gente fala de jogos cooperativos, ele é coletivo, ele tem uma igualdade de direitos e deveres, é um compartilhamento aí. Existe a inclusão, porque quando eu tenho a exclusão, ele já não é mais cooperativo, então ele inclui. Ele é processual, existem etapas a serem desenvolvidas, e existe o desenvolvimento humano, ok? Já Sawyer, em 2003, fala que os jogos cooperativos são apropriados para ambiente escolar. Então, para aqueles que já responderam no chat, tem aqui como apoiador do pensamento de vocês, né, para aqueles que acham que os jogos cooperativos combinam mais com o ambiente escolar, tem como parceiro aí o autor Sawyer, que também concorda com essa linha de pensamento, né? Pois a escola é a tendência e é que sempre sejam trabalhados aspectos cooperativos. Por isso, não há um ambiente melhor do que a escola, pois é nela que ocorre a aprendizagem e a socialização, inclusive diversas culturas e classes sociais. Então, a cooperação, ela vem justamente para agregar, né, essas diversas culturas que nós agregamos dentro de um ambiente apenas, né? Barata, em 2004, afirma que a competição, agora falando um pouquinho de competição, é um processo de interação social, em que há objetivos restritos, ações isoladas em benefícios apenas de algumas pessoas, né? Então, aí tem uma outra relação. A gente sabe que o nosso meio, o mercado em que vivemos, as nossas relações sociais, elas são competitivas, né? As nossas relações de mercado, principalmente, elas são competitivas. Porém, há que se gerir muito bem, né, quando em ambientes escolares, a competição. Existe um momento dentro das escolas, eu não sei se todas as que vocês vivem, as que vocês passaram, né, viveram, de repente hoje as que vocês atuam, se existe o período das Olimpíadas. É um momento que existe a motivação é transpirada pelos alunos, né? Existe a motivação, existe o desejo de vencer, existe a competição entre turmas, entre equipes, e de uma forma, às vezes, muito saudável é construída essa relação, né? Em outros momentos não se consegue gerir de forma tão satisfatória, né? Então, quando a gente institui uma competição, ela também dá um momento de crescimento, né? Ela também te mostra que é necessário perder para ganhar, é necessário que alguém perca para que alguém ganhe, valoriza aquele que estava mais preparado, aquele que teve um momento mais favorável naquele dia da competição. Então, tudo isso é relacionado dentro de um ambiente de competição, né? E não é só aspectos negativos, existem aspectos bem positivos também com esse momento. Então, já Broto, em 2001, né, diferencia os dois, né? Ele fala que na competição um dos jogadores atingem os seus objetivos e ao mesmo tempo impossibilita que outro alcance os seus. Já jogos competitivos exclui os menos habilidosos, automaticamente beneficia os que mais se destacam. Então, se a gente observar, esses dias eu estava ouvindo alguns atletas das Olimpíadas que representam o país
E aí eles comentaram que no treinamento, no desenvolvimento, porque não é só treinamento físico, não é só treinamento de habilidades, é treinamento de capacidades humanas, né, das mais variadas, inclusive a psicológica, que eles desenvolvem muito mais a condição de ser melhor do que ele mesmo em uma competição olímpica, por exemplo, no qual ele leva o peso da bandeira que ele representa, né? Então, eles são desenvolvidos psicologicamente neste aspecto. Ele tem que ser melhor do que ele mesmo. Ele tem que se superar antes mesmo de superar os adversários, né? Então, é algo que tem que ser construído também na sociedade como um todo, né? O quanto nós estamos preparados para perder. E aí, como dica fica, os jogos no ambiente de aprendizagem podem ser divertidos, mas deve-se tomar precauções para que não sejam confundidos como recreativos ou puramente para o lazer. Então, a gente já viu também na semana 1 de estudos que um dos autores comenta dessa forma também, né? Que a gente tem que ter um princípio do aprendizado no momento da aplicação de um jogo, de uma gamificação de processo. Os jogos competitivos e os comportamentos hostis percebidos durante a competição. É algo que deve ser observado, corrigido, né, a tempo, antes que se provoque algum prejuízo no ambiente onde está se aplicando a dinâmica, ok? Falando um pouquinho de história, né, a história e a origem dos jogos. O Huizinga, em 2000, fala que jogos e diversões não são frivolidades. Então, na verdade, quando a gente fala de história, quando vocês lerem ou já leram, né, os conteúdos do livro na unidade 2, da semana 2, vocês vão perceber que eles falam muito sobre o momento de criação dos jogos, né? Os jogos, eles vieram justamente para entreter, né? Para criar momentos de lazer, momentos divertidos. Eram ambientes competitivos, né, onde um queria ganhar e infelizmente outro perderia, né? Então, ele diz que não é apenas frivolidade, é também diversão, né? E ele faz o comparativo aqui com muitos mamíferos, né? Especialmente quando são filhotes, apresentam comportamentos brincalhões, né? De brincar, de jogar, ficar mordiscando, puxando e ter mais força para puxar o que é menorzinho. Então, isso tudo acaba criando uma disputa, né? A dinâmica é ser melhor do que o outro. Kyle Lewis, em 1958, por estarmos sempre tentando encontrar padrões em tudo que nos cerca, a imprevisibilidade ganha contornos especiais, os místicos. Basta lembrar dos diversos e antiguíssimos sistemas de adivinhação que também utilizavam geradores de aleatoriedade, cartas de tarô, búzios, moedas de Xing, dentre outros, né? Então, o jogo, ele tinha como no arcabouço, né, dos jogos existia um misticismo, porque existiam eram sistemas, né, que eram apresentados como um jogo, mas existia uma probabilidade, eles não entendiam naquele momento, né, na aplicação do jogo, que existia probabilidade. John Nash, aquele matemático ganhador do Prêmio Nobel de Matemática, ele fala sobre a probabilidade dos jogos, então é tudo previsível, né? Dentro de uma análise matemática, os jogos, eles são previsíveis. Às vezes, essa previsibilidade, né, essa probabilidade daquela carta aparecer naquele momento, diante da quantidade de cartas, das variáveis cartas que eu tenho, pode ser pequena, mas existe a probabilidade, que é o que John Nash fala, né? Da teoria dos jogos, né? Que todo jogo existe a probabilidade. Mas, em um determinado momento,
se considerava uma condição mística, né? Porque quando eu não tenho essa pesquisa que me mostra essas possibilidades, acaba sendo sempre um fator surpresa, né? O jogo passa a ser um fator surpresa. Quando eu jogo um dado, eu tenho 6 possibilidades, né? Agora, quais são as chances de cair determinada possibilidade que eu quero, né? Então, quando não se tem esse conhecimento da probabilidade matemática, eu acabo dizendo que é místico, né? Que eu tenho sorte, né? E o jogo não é sorte, são etapas previsíveis. Arruda fala sobre a vantagem de atualização automática do estado do jogo na tela, né? Então, quando eu falo do game, né, diferente de um tabuleiro, eu falo sobre essa automatização, né, e dessa dinâmica dentro de um ambiente tecnológico. E que agora, mais do que um jogador poderia mover suas peças ao mesmo tempo, assim, os temas que dominavam o imaginário popular americano, no exemplo que ele traz aqui, né, da época, a invasão dos alienígenas, as guerras espaciais, foram aproveitados para jogos como Asteroides, Space War e Space Race e outros, né? Então, aqui, ó, quando eu uso um tabuleiro, quando eu uso cartas, a minha probabilidade, ela fica muito mais fácil contar do que quando eu jogo para os ambientes automáticos, né? Autômatos, porque a quantidade de possibilidades aqui é interminável, né? Então, a automatização no ambiente de jogos, ele passa a ser um pouco mais distante, né? Então, de repente, até muito mais místico quando eu falo dos games em ambientes tecnológicos do que nos ambientes físicos, né? Os jogos de tabuleiro, por exemplo. Na história, as fases dos jogos perpassam o fascínio, o vício e o misticismo, tá? Então, isso aqui são aspectos, de repente, que não são muito favoráveis, né? Mas é que a história traz isso, né? Ou até hoje existem jogos, por exemplo, o bingo, ele é uma brincadeira proibida diante do número de pessoas que se tornaram viciadas nesse tipo de jogo, né? Então, se viu muito prejuízo nessa forma. Aí o fascínio, o vício e o misticismo, né? Com o advento dos jogos digitais, ficou ainda mais forte a conotação de conquistas, né? Então, no jogo, no resuminho do jogo, ele já traz, né? O teu objetivo é resgatar a princesa, como o Mario, né? O Mario Bros. Eles precisam vencer as etapas, ser mais rápido do que aqueles elementos ali que querem comprometer a corrida dele, e ele tem que chegar mais rápido e alcançar a princesa para resgatá-la, né? Então, é, sempre nos jogos digitais eu vou ter uma conquista, e essa conquista é clara, por isso que faz com que o gamer fique tão desafiador. Se a gente conseguir transformar a nossa meta do aprendizado do aluno como esse desafio, qual é o teu troféu? O teu troféu vai chegar lá na frente e você conseguir escrever uma frase completa, com um raciocínio lógico. A outra meta será você conseguir contar uma história usando 3, 4 parágrafos. Então, são as metas, né? Então, se a gente conseguir traduzir o nosso desafio de transmissão de conhecimento como meta de conquista dos nossos alunos, a gente vai estar chegando perto da dinâmica do game designer, a dinâmica da gamificação na educação. Características dos jogos esportivos, analógicos, digitais, tabuleiros e de azar. Tá? Então, vamos refletir um pouquinho, tá? Vale a gente repassar aqui um pouquinho, passando pela página 5 do livro de estudos, na unidade 2.
que fala um pouquinho sobre os jogos esportivos, jogos analógicos. O que são os jogos analógicos, né? São os antes dos digitais, né? Aí tem os digitais, de tabuleiro e de azar. Se a gente conseguir dar exemplos, né, de cada um deles aqui, já a gente vai ter a historinha do Banco Imobiliário. Eu li um livro, o livro sobre o Banco Imobiliário. O Banco Imobiliário é muito curioso porque foi um momento que os Estados Unidos passavam por uma recessão imobiliária gravíssima, gravíssima. Muitas famílias estavam perdendo os seus imóveis, porque ali tem uma força muito grande econômica que são as hipotecas, né? Eles hipotecam muito facilmente os seus imóveis, e eles não estavam conseguindo recuperar esses imóveis. Então, tinha um número de famílias muito grande com a recessão econômica que estavam perdendo os seus imóveis. E quando todo mundo perde e ninguém consegue reinvestir, a economia perde. Então, eles criaram um jogo, esse banco imobiliário veio para educar as famílias e tornar conhecido o mecanismo de investimentos imobiliários. Então, olhem só a importância, né? Eu li o livro, é um livro muito interessante que ele não mostra só a dinâmica, o que é o jogo, né? Como é que funciona o jogo, ele mostra toda a fundamentação, que foi uma gamificação. Eles gamificaram o aprendizado da sociedade norte-americana. Tá? Foi isso que eles fizeram através do jogo Banco Imobiliário. E, de fato, foi interessante porque eles usavam as casinhas ali, né? Eles compravam, cada um tinha um recurso, tem um recurso para investir, e aí ele caiu na casinha, ele pode escolher comprar um, e daí se ele passa de novo ali, caiu na casinha dele, ele pode escolher colocar mais uma casa. Então, quem passa por ali paga por 2 casas. Então, é uma dinâmica tão interessante, que trouxe vários fatores positivos para aquele momento que os Estados Unidos estavam passando. Primeiro, trouxe entretenimento, trouxe educação econômica, financeira para as famílias, né? E trouxe horas de lazer no qual as famílias não podiam mais dispor de recurso para comprar. Tá? Então, o livro foi muito interessante e não deixa de ser uma gamificação, tá? É uma gamificação. Na unidade de aprendizagem 3, da semana 2, a gente fala um pouquinho sobre fatores de diversão, né? Fala sobre essa recompensa neuroquímica do cérebro. O jogo, quando às vezes eu entro num jogo não muito motivado, né? Não estou com muito interesse de jogar, não estou com muita vontade de jogar, mas na hora que eu entro no jogo, naquela energia do jogo, e o meu cérebro começa a entender que eu tenho chances de ganhar, chances de aprender, chance de conquistar o meu oponente, ele gera uma recompensa neuroquímica para o meu cérebro. Então, o jogo ele tem esse poder da diversão, tá? E aqui, Marc Leblanc, em 2004, ele faz uma lista de 8 prazeres encontrados no jogo. Então, aqui seria o sensorial, vale muito a pena relembrar e gravar bem isso, tá? Isso é uma dica. Sensorial, a fantasia, porque ele te tira da realidade. Depois a gente vai falar sobre o círculo mágico, que tem tudo a ver com isso aqui. Ele te leva para uma fantasia. Ele tem uma narrativa, né, que ele te coloca nesse ambiente diferente. Ele tem o desafio, que é o que instiga e te coloca e te mantém dentro do jogo. Ele tem o companheirismo, se tiver, né, a possibilidade dentro do jogo. Tem a descoberta, quando é um jogo novo, ou quando, né, o jogo permite várias dinâmicas. Existe a expressão, prazer de poder agir como quiser. Ó. Então, a expressão, né, eu escolho de forma autêntica. E 8, a submissão, que é o prazer de aceitar as coisas, porque a submissão, todo jogo tem uma regra.
E existem pessoas que não admitem regras, que não aceitam as regras. Então, o jogo, ele faz com que você entenda que existem momentos que é necessário cumprir, né? Para que você se mantenha no jogo, é necessário você manter-se cumprindo a regra do jogo. Então, como dica, né, entenda o conceito de diversão. Então, pensem bem direitinho sobre o que é a diversão. Aqui tem um exemplo, né, a recompensa neuroquímica. Nos jogos, e as regras são necessárias para garantir a recreação. Então, imagina você jogar um jogo onde não existe uma regra definida e cada jogador impõe a sua regra. Não existe, não tem como, né? Você não vai chegar ao final nunca, porque cada vez que um está ganhando, o outro vai lá e inventa uma regra nova. Então, o quanto a regra é importante no momento de aprendizagem. Os fatores, né, relacionados, relevantes e relacionados ao jogo, fatores de diversão, é importante a gente reconhecer isso, né, lembrar desses aspectos. Os benefícios do jogo, que seriam as regras, a coletividade e a equipe, o ganhar e o perder, o reconhecer as funções dentro desse grupo, dentro desse corpo, é a inteligência, a recreação e a aprendizagem. Tá? Então, são aspectos aqui, são os benefícios do jogo e também vale a pena a gente relembrar disso. A unidade de aprendizagem 4 da semana 2 fala sobre a teoria tetrade elementar. Então, aqui está muito relacionado ao game designer, tá? Mas, se eu estou saindo do ambiente do game designer e estou pensando na pedagogia. Como que eu vou transformar o meu conteúdo que eu tenho que transmitir aos meus alunos usando a gamificação? É esse o princípio, né? A teoria da tetrade elementar é um dos principais elementos de construção da gamificação na educação. Então, eu preciso ter uma narrativa. O que é narrativa? Eu narrar essa história, né? Eu conseguir transformar isso em um conteúdo dinâmico, onde esse aluno consegue se ver lá dentro, né? Ele se enxerga dentro dessa narrativa. A estética, como é que eu vou transformar esse conteúdo em algo estético para o meu aluno? A tecnologia que eu vou usar, que muitas vezes não está relacionado a uma dinâmica de jogo de game, com funções ali que eu movimento. A tecnologia quais são os elementos que eu uso para criar essas steps, né? A tecnologia pode até ser uma bola, pode ser um elemento surpresa. O que é essa tecnologia que eu usarei? Né? O que eu quero dizer aqui é que essa tecnologia não necessariamente eu preciso de um programador. Né? Eu posso usar outros elementos tecnológicos, por exemplo, um elemento, uma régua pode ser um elemento tecnológico para essa narrativa, para essa estética. Se eu estou aprendendo medidas, né, unidade de medidas, a tecnologia pode ser uma balança de precisão, é uma tecnologia que eu estou usando para criar esse conhecimento aqui com o aluno. E a mecânica é como que vai funcionar. Né? A mecânica de um carro, por exemplo, a mecânica de um carro elétrico. Qual o momento de combustão, o momento de início né, a dinâmica do motor. Então, essa relação aqui da mecânica vai fazer com que, qual é a funcionalidade dela, né? Em que momentos que ela vai mudando. Então, considere que os jogos são máquinas de gerar narrativas. Então, em cada etapa eu tenho que ter uma narrativa. Cada vez que você joga um jogo, uma nova história é escrita. Então, essa narrativa aqui, eu tenho que ser muito criativo, né, para colocar o conteúdo dentro de uma narrativa. E chamam de regras, né, procedimentos, objetivos e os resultados.
Então, qual é a regra dessa dinâmica? Quais são os procedimentos necessários, os meus objetivos, os resultados pretendidos? Então, dica, né? Fases de elaboração são os 4. Sempre que eu vou criar uma dinâmica de gamificação dentro dos meus conteúdos pedagógicos, eu tenho que ter uma narrativa, eu tenho que ter a estética, eu tenho que ter a tecnologia e tenho que ter a mecânica. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Essa teoria tétrade aqui é a base da gamificação para pedagogia, da pedagogia. Fatores estruturantes, né? Tem o narrador, o foco narrativo, a história, a fabulação, personagem, o espaço, o tempo, a linguagem e o leitor. A narrativa como elemento chave. Então, aqui ó, é o princípio de tudo. Ok? Então, a gente fecha aqui a unidade 4 de estudo da semana 2 e a gente está caminhando para o fechamento da nossa revisão final da nossa disciplina de gamificação. A gente já retorna. Então, vamos finalizando o nosso momento review. Vou compartilhar com vocês. A terceira semana, unidade de aprendizagem 1, ela fala sobre o círculo mágico. Para a gamificação, o círculo mágico é um momento muito relevante porque o jogo ele te tira da realidade, né? Ele te transporta, é como um livro, né? Você vive aquilo que você está lendo, aquela história, aquela narrativa. E no jogo, esse ambiente que é construído no jogo, ele pode ser reconhecido como círculo mágico, que são as dinâmicas de transporte, né, de reconfiguração de espaço, que é provocado no momento que você começa uma narrativa, onde você posiciona os elementos, os integrantes desse jogo, desse game, onde você coloca o jogador no ambiente onde ocorre o jogo. Então, o círculo mágico, ele tende a te colocar num espaço diferente do mundo real, né? E ele te promove a experiência com significados. Então, por que é tão importante a gente reconhecer esse círculo mágico dentro da gamificação na educação, dentro de ambientes pedagógicos, né? Porque ele tem o poder de trazer a fantasia, de promover a imersão, de ambientalizar o jogador dentro da narrativa. Ele promove essa catarse, onde eu não conheço mais o que é o ambiente real e o ambiente do jogo. É uma transferência mesmo de local, né? Ele provoca também o escapismo e ele te promove, te expõe ao desafio. Com isso, é como se eu criasse um espaço de segurança, né? Um espaço aqui onde eu estou à margem do mundo real, onde eu tenho problemas, eu tenho medos, incertezas, dúvidas, eu tenho responsabilidades, e quando eu sou lançado para esse meio do círculo mágico, eu me afasto de todas as questões do mundo real. E ainda como recompensa, eu tenho uma experiência como resultado, e essa experiência me traz significados. Então vamos lá, na unidade 1, Turner fala que o jogo ressignifica a realidade durante um determinado tempo, mas com o potencial de afetar profundamente os participantes. Então, se a gente conseguir entender o impacto do jogo nas pessoas, né? Então, ele é tanto grandes exemplos, né? Bons exemplos do impacto do jogo, são aquelas questões do vício, né? Ela provoca uma satisfação tão intensa, né, neuroquímica no organismo,
que alguns se tornam dependentes disso, né? Então, os fatores, né, dos jogos, ele tem esse poder de tirar do mundo real, onde de repente eu tenho problemas sérios e dentro do jogo eu não consigo, eu me afasto disso, né? Então, tanto quanto tem impactos negativos, tem também impactos positivos. Porque estar distante desse mundo real, né, encontrar no jogo essa possibilidade, às vezes também é favorável, né? É um momento, de repente, de alívio, de satisfação que a pessoa encontra. E o Izinga já foi um autor que a gente usou nas semanas de estudo anteriores. O jogo se sustenta por causa de uma separação de uma vida comum, né? Separação à vida comum. Roger Caillois, ele fala sobre os impulsos que poderiam se tornar vícios e comportamentos nocivos, que é esse cuidado que a gente comentou, né, agora, que ele é tanto bom quanto ruim se eu não consigo dominar e controlar, né? Então, esse círculo mágico é como se fosse uma bolha de proteção, né? Onde eu saio de um ambiente real, às vezes nocivo, e entro nesse ambiente do jogo que me mantém em segurança ali, enquanto eu vivo aquela realidade do jogo. Jasper Ju fala, em 2003, ele apresenta que elas podem ou não ser transferidas do mundo do jogo para o mundo real, ok? Então, a gente tem que analisar o quanto o jogo está trazendo benefícios, né, para os nossos alunos, e o quanto esse distanciamento do mundo real pode trazer como aspectos favoráveis, né? Porque ele sai da pressão e entra num momento de descontração, num ambiente seguro, onde todos sabem exatamente a mesma coisa, e de repente, como resultado, ele sai com um aprendizado consolidado e um momento de prazer, né? De curtir junto com a turma aquele momento de aprendizagem através da gamificação. Nesta questão, o objetivo é ressaltar que o educador deve atentar-se para a inclusão, sem distinção ou restrições, e incorporar todos os alunos. Então, aqui chama atenção, né, porque no momento do jogo, às vezes, um integrante daquela equipe, daquela turma, não se sente incluso. Então, o professor tem que prestar muita atenção para que não haja exclusão, né? Aquele que acerta, que ganha, que sempre ganha, se torna o mais especial no momento do jogo, e outros, né, que se sentem preteridos acabam se sentindo desprezados ou menosprezados durante o jogo. Aí, revejam como dica também o conceito do homo ludens, que é aquele homem que jogava, aquele homem que brincava, e o quanto esse homo ludens, né, foi valorizado no início das Olimpíadas, né, que representavam os seus reis e traziam, de repente, os méritos para dentro dos seus países, né? Então, tudo começou com esse homo ludens aqui, que eles descobriram através dos jogos que existia um prazer, né? Tanto para quem estava competindo como para quem estava sendo representado, né? Se ver quando a gente torce para determinado time, quando a gente torce para determinado atleta, a gente tem uma afinidade com determinado esporte, nós nos vemos através daquele representante, né? Então, é interessante reconhecer esse homo ludens aqui como o precursor da história dos jogos. Aqui a gente fala um pouquinho sobre as recompensas na unidade de aprendizagem 2, a relação do desafio versus recompensa. E aí a gente traz francês, em 2017, ele fala que a percepção desse desafio variará de acordo com a possibilidade que se tem de conseguir cumprir os objetivos. Então, quando o jogador percebe que ele consegue, que é uma conquista que é possível, ele se sente desafiado.
A partir do momento que ele observa aquele desafio, aquela meta, e ele entende que não conseguirá cumprir, ele já passa a ter um fator de desmotivação. Então, a gente tem que estar atento a isso. Koster e White, ele fala sobre ser material ou monetário com relação às recompensas, né? Quando eu entro no campo da gamificação, eu sempre tenho que ter alguma recompensa, tá? O estímulo seria o efeito do game, né? Essa recompensa. A recompensa pode ser química ou psicológica, como o prazer de aprender, né? Então, qual é a recompensa desses nossos alunos que entram na dinâmica da gamificação? A gente tem que deixar claro qual vai ser a recompensa, tá? A gente usa normalmente a pontuação, né, as notas, mas podem existir outras formas também de recompensá-los pela meta cumprida. Shell fala sobre esse balanceamento dos desafios, né, e ele fala sobre a triangulação, que é a conquista em se certificar de que as recompensas melhores estão atreladas aos riscos maiores. Então, quanto maior o risco, maior a recompensa. Quanto mais baixo o risco ou mais baixa a punição que se levam, são baixas recompensas. Então, por exemplo, eu pular, né, na dinâmica, né, eu avançar tantas casas, eu tenho uma recompensa maior. Né? Ou, por exemplo, cumprir o percurso num tempo menor, eu tenho uma recompensa maior. Mas para isso eu preciso de mais horas de estudo. Né? Então, vocês terão 3 semanas, mas quem vencer o desafio em uma semana terá tantos pontos. Quem vencer na segunda, tantos pontos. Quem vencer na terceira, tantos pontos. Então, as recompensas são consideradas a partir do esforço e da disponibilidade que você se colocou para cumprir aquelas metas. Então, também são formas de recompensar. Né? E validar quem teve maior engajamento, maior esforço. Greg fala sobre o valor endógeno, né? Esse termo utilizado pelo game designer para se referir ao valor que advém do próprio sistema, que é de interno a ele. Então, o endógeno é o que está dentro, né? Dentro do jogo. Dentro do jogo existem recompensas únicas e específicas a ele. A moeda que se joga dentro desse jogo não é aquela que vale no mundo real, né? Então ele fala um pouco sobre isso, tá? Sobre o endógeno é um atributo utilizado unicamente no ambiente do jogo. Então é o que está ali dentro. A regra daquele jogo, daquela gamificação, ela é válida enquanto durar aquele jogo ali dentro pensando na gamificação na educação, né? Então eu crio uma dinâmica a partir do momento que acabou o jogo, a regra não vale para a disciplina inteira, vale para aquele momento do jogo. Shell fala sobre recompensas e prejuízos, né? E essas recompensas e prejuízos são chamadas de payoffs, né? Então, quando eu tenho a pausa ou quando eu tenho o prejuízo dentro do jogo. Dica: quando o jogador almeja recompensa, acaba traçando o jogo baseado em habilidades individuais, deixando de lado o pensamento coletivo, tá? Então, sempre pensem nisso, né, no momento da gamificação, na educação, que quando a gente almeja a recompensa é sempre individual, né? O jogador ele vai querer chegar mais rápido, né? E ele vai pensar nas habilidades individuais. Apesar de que a gente pode colocar a recompensa considerando uma equipe, considerando um grupo dentro da educação, ok? Mas a recompensa ela tende a individualizar as habilidades, né? Então, aquele melhor vai querer se destacar, vai querer correr mais, aquele, né, que se enxerga como melhor, de repente, ele acaba sendo muito individualista, né? Então, a recompensa acaba individualizando o desenvolvimento de habilidades. E aí, a John Nash, a gente já comentou
na semana anterior de estudo, no momento da revisão, sobre John Nash, que era aquele matemático, né, que falou sobre as probabilidades do jogo, né, a teoria dos jogos, e a teoria do equilíbrio. Então, vale a pena também dar uma revisadinha ali na página 3, 4, 5 e 12, que também fala sobre John Nash e a teoria dos jogos, que ele explorou e ganhou muitos méritos em razão a isso. Agora, falando um pouco, para a gente fechar a nossa revisão e fechar um pouco o estudo, vale uma reflexão aqui sobre os arquétipos, né? Essas características que são desenvolvidas durante a gamificação, né? Falando sobre os personagens e falando sobre a exploração do corpo, né, na gamificação. Então, quando a gente fala num ambiente mais infantil, né, a gente fala sobre essa característica que os personagens têm e que muitas vezes as crianças se enxergam nelas, né? Então, a gente tem que observar quais são os personagens, quais são as características, quais são os comportamentos quando a gente usa um personagem. Porque as crianças tendem a se ver, elas tendem a buscar os poderes que cada integrante ali, cada elemento do jogo, né, tem. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E quando a gente fala lá dos adolescentes e dos adultos, a gente fala sobre a vulgarização, né, a exploração da imagem feminina, porque eles criam, como eu falei, né, os arquétipos, eles criam as características como se fossem medidas padrão, né, e isso acaba desvirtuando um pouco a função do jogo, ou até mesmo criando ambições, né, que não são reais. Então, na unidade de aprendizagem 3, quando a gente fala das questões de gênero e orientações sexuais na indústria dos jogos, né, a gente usa aqui Novak, usa Collier, que revela um pouco suas transformações de representação do gênero nos personagens da Disney, né? Então, as princesas, as características dela, né? Outra coisa aqui que Jill e Tilly fala que são 80% dos personagens femininas dentre os jogos digitais analisados apresentam os mesmos, ao menos uma entre 3 características, representações sexualizadas. Então a gente tem que também observar isso, né, na hora que a gente expõe um jogo respeitando a faixa etária. Isso tudo tem que ser observado, né, e observar aqueles jogos que não exploram sexualmente a imagem, né? Não criam uma vulgarização da personalidade feminina e masculina, tá? Porque não é só feminina. Na imagem que eu mostrei ali tinham figuras femininas, mas eles também criam arquétipos do corpo masculino, né? Como os fortes e isso como se fosse uma tradução da masculinidade. Então, direitos humanos e a diversidade, né, não são simples, é um tema bem difícil, bem complexo de se tratar, mas a gente tem que chamar atenção para isso, né, que os jogos, eles acabam explorando um pouco esse lado de exploração, né, sexual em alguns casos, em alguns jogos. No Novak aqui ele fala sobre o perfil feminino em jogos, né, que a partir de 1980, ambientes dos jogos de computador tendiam a ser mais amigáveis às mulheres. Então, antes disso, né, antes de 1980, ele tinha um perfil muito masculino, né, os jogos eram mais voltados para os interesses masculinos do que o feminino. Então, a partir de 1980, já equilibrou um pouco mais, trouxe também o interesse feminino. Albuquerque fala sobre personagens masculinos em jogos, são tão sexualizados quanto os femininos. Tá? Então, temos que observar isso quando a gente fala de gamificação, né? E também sobre a questão raciais, né, da indústria dos jogos. Então, tanto quanto as questões de gênero, o masculino, o feminino, que são exploradas, também tem as questões raciais, né, que envolvem
cor, raça, credo, né? Então, jogadores, aqui tem um comentário do Gray, né? Em que jogadores que cometeram injúrias racistas em jogos online negaram o problema. Então, quando ocorreu, né, situações desse tipo, eles negaram, ao sugerir que não eram realmente racistas. Então, o que eles fizeram não era racismo, era apenas um jogo e que suas ofensas se direcionavam às pessoas brancas também. Então, não era só porque o personagem do jogo tinha outra cor ou usava uma determinada roupa diferente que ele era agressivo. Ele era agressivo com qualquer elemento do jogo, sendo que certos termos ganham conotações complementamente diferente quando direcionadas às pessoas brancas ou negras. Então, essas duas unidades de estudo, elas só vêm a complementar, né, a consolidar essa relação da gamificação na educação nos aspectos que tangem as questões da sexualidade e as questões raciais, né, que são elementos fundamentais na educação e que a gente também tem que observar como pedagogos, como educadores, como formadores de opinião, como mentores. Então, a gente tem que estar atento a isso e buscar que não seja explorado essas conotações em ambientes educacionais, certo? Pessoal, eu quero agradecer a presença de vocês nessa aula, né? Apesar de um pouco distante, eu trouxe para vocês os aspectos principais da disciplina, as questões que são relevantes e que precisam ser observadas. Sou apaixonada pela gamificação na educação, acredito realmente que nesse ambiente cyber, nessa sociedade cyber, a gamificação cria essa relação com a vida dela, com os desafios que ela vê lá fora. E se nós começarmos a pensar nos nossos conteúdos como steps realmente, né, como níveis de aprendizagem, e que lá na frente tem uma conquista para esses nossos alunos, essas pessoas que estão em momento de crescimento intelectual, de repente se torne um pouco mais leve, mais amigável e mais acessível a eles, ok? Espero ter compartilhado um pouquinho dessa paixão que eu tenho e eu deixo aqui disponível, tá, o meu e-mail e nós teremos a oportunidade de conversar via chat ou em outros momentos também, tá? Bom estudo para vocês e que a faculdade de vocês traga muito sucesso. Grande abraço e até mais.